Listo. Ajá, muy bien, Katia. Bueno, Katia es nuestra tercera ponente y nos va a ilustrar sobre su artículo titulado Compras Públicas Sostenibles. ¿Qué dicen los artículos de revisión? ¿Cómo aparecen las universidades públicas en ese contexto? Pero antes de darle paso a Katia, vamos a mencionar eh, un poco más sobre ella. En realidad, ese trabajo ha sido desarrollado por Katia Cristina Silva Minelli y por Rosneri Loureiro Lorenzo. Katia es licenciada en Ciencias Biológicas, licenciada en el mismo curso por la Universidad Federal de Grandes Dorados. Tiene a su vez una especialización en Gestión Pública por la Universidad Federal de Mato Grosso y es estudiante de maestría en el programa de posgrado en Desarrollo Regional y Sistemas Productivos. Por otro lado, tenemos a Rosneri Loureiro Lorenzo, quien tiene un doctorado en Ciencias Contables por la Universidad Federal de Río de Janeiro. A su vez es profesora en la Universidad de Mato Grosso y es miembro de la Cámara de la Asociación Brasilera. Les damos pase, por favor, para que nos puedan ilustrar con su ponencia. Boa tarde, tá aparecendo a imagem? Sí, correcto, Katia, sí se visualiza. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Kátia, eu sou aluna da professora Rosineri, nós desenvolvemos esse trabalho junto, né? E vamos apresentar aqui para vocês nesse momento. Só reforçando, a temática é as compras públicas sustentáveis, o que os artigos de revisão dizem, como as universidades públicas aparecem nesse contexto. Então, nós vamos abordar um pouco das instituições públicas de ensino superior, nesse caso. Bom, para começar, existe uma grande preocupação com a manutenção dos recursos naturais e o meio ambiente em vários segmentos da sociedade, em vários setores da sociedade. E o Estado, o governo, também está envolvido nessas preocupações, além de econômicas, socioambientais, né? E tem procurado trazer essa discussão da sustentabilidade, do meio ambiente, da proteção do meio ambiente para dentro das universidades, né? Essa discussão sobre sustentabilidade começou por volta de 1972, na primeira conferência que aconteceu em cima desse tema, sustentabilidade, que foi a Conferência de Estocolmo, né, através da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, o mundo inteiro, mais de 150 países, quase 200 países, se voltaram para discutir, debater sobre como está o nosso planeta nessa questão do meio ambiente e como vai ficar o nosso planeta para as próximas gerações. Então, lá na ONU, onde aconteceu a primeira conferência na cidade, né, de Estocolmo, para debater, para discutir essas questões ambientais. Muito bem. Diante disso, trazendo para a realidade do governo, do Estado, das instituições públicas, elas também precisam debater as questões ambientais. Precisa debater questões sociais, sobre erradicar a pobreza, a fome, saneamento básico, várias outras questões, sim. Mas a sustentabilidade também está embutida nessa preocupação do planeta, né? E como que as universidades, as instituições de ensino superior, elas podem contribuir com isso? Aí existem alguns pontos muito interessantes para a gente destacar, que é onde as universidades elas podem colaborar. Na responsabilidade social, na normatização, nos regulamentos que são criados, nas ações, nas políticas públicas que as instituições estabelecem, na gestão, como é o gerenciamento das suas atividades administrativas, educacionais,
né? Na conformidade, que é como é posta essa publicidade, como que é posta essa regulamentação, como é a transparência em cima dessa questão da sustentabilidade e também apresentando os resultados do que as universidades, a administração pública tem feito. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi compreender os critérios de sustentabilidade discutido nos artigos através de uma revisão sistemática sobre compras públicas sustentáveis e a pertinência das universidades públicas brasileiras nessa discussão, como tem acontecido essa discussão da sustentabilidade dentro das universidades brasileiras. Aqui nós temos a nossa plataforma teórica, né? Toda a nossa base, vamos dizer assim, de investigação. Então, nós apontamos aqui, vocês podem perceber, vários regulamentos, vários instrumentos e eventos regulatórios em relação à sustentabilidade, em relação a comprar para a universidade de forma sustentável, né? E também discutir e debater questões sustentáveis. Nós podemos ver aí vários eventos que foram propostos ao longo, né, dessas décadas, vamos dizer assim, a própria Conferência de Estocolmo. Aqui no Brasil nós tivemos a Rio 92, não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa assim. Depois nós tivemos a Rio +20. Depois, estabelecido pela ONU, nós tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a partir de 2001, né? Depois, nós tivemos a Agenda 21, que era global, e o Brasil adotou, e muitas questões também. Ultimamente, nós temos visto bastante ênfase também, né? A Conferência das Partes, a COP, né? Ultimamente, nós tivemos a COP no Egito, onde as questões ambientais foram discutidas ali. E o Brasil, ele foi colocando, né, nas suas normas, na sua regulamentação, várias leis para ajudar as instituições, para promover dentro das instituições a adaptação a essas questões ambientais. Então, nós tivemos várias leis que trabalharam isso daí. Nós temos uma lei, por exemplo, aqui, vou ser breve nessa questão da lei aqui, que ela indica os critérios de sustentabilidade que podem ser incorporados quando você vai comprar algum tipo de bem, algum tipo de produto, algum tipo de material para ser utilizado na universidade, para você fazer o quê? Incorporar a sustentabilidade muito mais do que na teoria, na prática. Então, no Brasil, a administração pública incorporou as compras públicas sustentáveis para minimizar ou mitigar os impactos ao meio ambiente. Mas, definitivamente, o que é as compras públicas sustentáveis nesse caso, né? Então, as compras públicas sustentáveis, ela tem o papel de fomentar o desenvolvimento social, econômico, ambiental e também cultural. Elas consistem numa mudança de comportamento para um novo olhar para aquilo que é o interesse da sociedade, que é aquilo que é interesse global, vamos dizer. E qual que é uma das pautas global hoje em dia? A sustentabilidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS. Né? A licitação sustentável propriamente dita é um processo no qual as organizações elas adotam, né? No caso aqui as instituições de ensino superior, em suas contratações de bens, serviços que valorizam os custos efetivos, buscando gerar benefícios e reduzir danos ambientais. Esse é o objetivo das licitações, das compras sustentáveis, que também pode ser chamada em alguns locais, né, de licitações verdes, compras públicas verdes, contratações sustentáveis, e o título que nós adotamos aqui é compras públicas sustentáveis.
Muito bem, o método que nós utilizamos aqui foi uma revisão sistemática integrativa, né, proposta por Botelho, que é composta por 6 etapas: identificação, estabelecimento dos critérios de inclusão, identificação dos estudos, categorização dos estudos, análise e interpretação dos resultados, e a apresentação da revisão e a síntese, um apanhado geral daquilo que foi encontrado de resultado, digamos assim. O nosso trabalho ele se baseou na busca, né, no Google Acadêmico e no periódico CAPES do tema compras públicas sustentáveis. E nós usamos alguns critérios de inclusão, que foi um período entre o ano de 2017 a 2022, textos somente em português e também artigos de revisão que falavam no contexto, né, sobre o estado da arte das compras públicas sustentáveis. Bom, qual foi os nossos resultados encontrados aqui? De uma quantidade de artigos pesquisados, né, e todo esse critério de inclusão e exclusão, restaram 15 artigos com assuntos de ampla abrangência, aproximados em 6 temáticas. Então, a pesquisa finalizou em 15 artigos que tratavam de compras públicas sustentáveis, dentro dessas instituições de ensino, só que dentro desses artigos existiam outras temáticas que foram agrupadas para poder melhorar a análise dos artigos. Então, foram separados 6 grupos. O primeiro grupo de temática trabalhado, presente nos artigos, foram poder de compras, governo eletrônico, inovação e micro e pequena empresa. No segundo grupo, ele constou de políticas públicas, né, e temas envolvidos com a legislação, leis, normativas, regulamentos, né, que gere toda essa questão de compras, no caso, aqui no Brasil, né. Outro grupo que foi definido e encontrado nos estudos foi grupos que envolvem as 3 dimensões, ou as 4, né, depende do contexto, de sustentabilidade, que é a dimensão econômica, ambiental, social e cultural. Aí nós tivemos também um outro grupo encontrado nessa pesquisa, que eram artigos que tratavam dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o quinto grupo, outros temas dentro desses artigos que trabalhavam governança, compliance, corrupção, accountability e gestão de riscos. E um sexto grupo que ainda tratava da questão da reforma gerencial, que é como é trabalhado a gestão ao longo dos anos nessas instituições. Então, nesses 15 artigos, surgiram esses temas e eles foram organizados conforme a sua linha de raciocínio, digamos assim. Muito bem. Vocês podem ver aí, talvez ficou um pouco pequena, mas essa tabela mostra, esses em amarelo principalmente, foram os principais temas trabalhados nos artigos. Então, nós tivemos o poder de compra que o governo tem, um assunto relevante citado. Nós tivemos a importância das micro e pequenas empresas nessa questão de compras públicas. Nós tivemos os assuntos aqui abordados com mais ênfase de políticas públicas, né, voltados para compras, voltados para sustentabilidade. Nós tivemos a dimensão ambiental também, com bastante destaque, porque é a ideia, né, se discutir para poder criar alguma forma, promover debate, promover alguma discussão, promover atividades que contribuem, né, ações que contribuam com a prática da sustentabilidade dentro das instituições, né? Outros que trabalhavam governança, liderança, autoridade, a importância da gestão, né, dentro dessa questão da sustentabilidade, a diferença que a gestão pode fazer, né, nessa questão de se abordar, de se incorporar práticas sustentáveis dentro das compras das instituições. E a parceria público-privado, né? Como está o mercado
como que está o mundo global nessa questão de parceria entre as instituições públicas, né, e as empresas, os fornecedores que fornecem os seus materiais, os seus bens, os seus serviços para as instituições. Muito bem. Uma coisa bastante interessante que a gente encontrou aqui, que foi a relação que nós fizemos dentro do nosso trabalho, vários artigos, eles dialogam com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é uma agenda que estabeleceu metas, né, para serem cumpridas dentro desses 17 objetivos aí, né? E o nosso, especificamente, vai abordar muito mais o objetivo 12, né, que é produção e consumo sustentável. Contudo, mais especificamente nos estudos, dentro desses 15 artigos trabalhados, nós encontramos alguns mais específicos: saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento digno, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, o próprio consumo e produção responsável, e ainda as parcerias e meios de implementação, que foi, por último, essa questão que eu coloquei, parceria público-privada. Foram analisados, então, esses 15 artigos, né, e os resultados mostram os principais temas discutidos em torno das compras públicas e os critérios que carecem de aprofundamento. Embora alguns assuntos foram abordados, outros ficaram omissos, outros ficaram sem ser trabalhados nesses contextos aí, né? E os serviços, eles contribuem, tanto os bens, a compra de produtos, a compra de bens, elas contribuem de fato com o desenvolvimento sustentável quando você incorpora esses critérios sustentáveis nas suas compras. Embora as dimensões de sustentabilidade precisam estar equilibradas, os artigos analisados mostram que há um desinteresse no equilíbrio e na integralização das dimensões. Falta um maior aporte empírico, um conhecimento experimental, né, nas dimensões social e cultural. Dentro dessa questão de compras, só para ficar mais claro para vocês, assim, o que é às vezes mais pautado é a economia, é a parte econômica, é a parte de valores, né, para você comprar com valores mais baixos. Então, a gente observou isso, que a parte social e a parte cultural das dimensões, elas ficaram meio de lado, elas não apareceram muito nesses textos trabalhados. Então, dos 17 objetivos que aparecem, eles aparecem de forma desconectadas, sendo que a gente tem aprendido, tem entendido que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles estão um conectado aos outros, né? Então, não é possível uma ideia da aplicabilidade maior desses objetivos dentro das compras públicas sustentáveis, porque embora eles aparecem de forma desconectada. Dentro das nossas considerações finais, então, resumindo, o que a gente encontrou definitivamente? Com base nos resultados elencados, depreende-se que a maior parte dos artigos, como eu já coloquei, elas discutem a dimensão econômica, o preço, a demanda do mercado e o poder de compra, sem, contudo, apresentar efetivamente uma melhoria. Existe a política pública? Existe, mas muitas vezes ela não é implantada efetivamente. Também existe o conhecimento, existem ferramentas disponíveis, né, para melhorar, ferramentas tecnológicas, ferramentas de treinamento, de capacitação, existem também, mas muitas vezes elas ficam, as pessoas têm um certo tipo de resistência, vamos dizer assim, a trazer para efetividade as compras públicas sustentáveis dentro das instituições. Pelo menos esses artigos estudados e a realidade que a gente tem observado em muitos outros estudos aí.
Uma coisa que faltou bastante também é a avaliação dos resultados. Então, se você está incorporando as compras públicas sustentáveis, se você está incorporando práticas sustentáveis dentro da sua instituição de ensino superior, cadê os resultados? Cadê os dados que comprovam? Então, são pouquíssimos dados que aparecem em relação à apresentação desses resultados da aplicação das compras públicas sustentáveis, das práticas sustentáveis dentro das instituições, né? E dos próprios critérios de sustentabilidade. Eles são muito vagos e poucos aplicados, muito poucos. Às vezes trabalha critérios relacionados à economia de energia, economia de água, tratamento de resíduos sólidos, mas nós sabemos que o sustentável ele é muito mais amplo, ele se remete a todo um contexto muito maior que apenas economia de água, economia de energia, né, tratamento de resíduos, economia de papel, vamos dizer assim, né, é muito mais amplo. Então, para finalizar e para ir caminhando para o final, constatou-se que a aplicação dos critérios de sustentabilidade por meio das universidades públicas, ela foi incipiente, foi rasa, né, nos artigos de revisão analisados, apesar do papel das instituições que elas possuem de serem pesquisadoras e investigadoras de sustentabilidade, porque a nossa realidade aqui brasileira, esse tema sustentabilidade, ela é trabalhada intensamente no ensino, ela é trabalhada intensamente nas pesquisas, nos projetos de extensão. Agora, quando a gente traz para realidade administrativa, né, essa aplicação ela fica um pouco vaga, ela fica superficial, vamos dizer assim, né? Então, pouco se discute nas instituições de ensino superior e pouco tem feito para garantir, além dos critérios ambientais, critérios sociais, econômicos e principalmente os ambientais nos processos de compras. E a gente vê a importância disso, da sustentabilidade na realidade atual, né? Aí, diante do nosso estudo, algumas lacunas foram apresentadas. A falta de uma gestão organizacional que prima, que busca, né, incorporar práticas, ações maiores na gestão, né, da sustentabilidade dentro das suas instituições. Falta de orientação clara e conhecimento também por parte dos agentes envolvidos nas compras, os agentes envolvidos nas normas, nas regulamentações internas sobre compra sustentável, né? A falta de uma governança local, que muitas vezes não aborda o tema ou aborda de forma muito superficial, e a falta de uma cultura flexível dentro das instituições, que vai dar abertura para essa incorporação de práticas sustentáveis, para efetividade dessas práticas dentro das instituições. Então, essas são lacunas que foram encontradas nos estudos, que infelizmente limitam, né, ações de sustentabilidade dentro das instituições de ensino superior. Elas acontecem, quero deixar bem claro, elas acontecem, mas é de forma superficial, é de forma limitada. Aqui foram os 15 artigos estudados, que nós trabalhamos os vários assuntos, né? Inclusive, foi a nossa base de referencial teórico, e é isso. Muito obrigada.